Como ocorreu o processo de inspiração dos escritores da Bíblia? Olá, meu nome é Maurício, seja bem-vindo ao canal Estudando a Verdade, um canal dedicado ao estudo da Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos na série Revelação e Inspiração, uma série que trata basicamente como Deus se revela aos seres humanos e como ocorreu esse processo de inspiração dos profetas que escreveram a Bíblia. E o tema de hoje é justamente isso: como ocorreu o processo de inspiração da Bíblia. O que os escritores bíblicos disseram a respeito desse assunto. Antes de abrirmos a palavra de Deus, gostaria de convidá-lo a se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações e dar aquele like. Vamos abrir a palavra de Deus? Série Revelação e Inspiração. O modo da inspiração da Bíblia. A Bíblia apresenta características que a definem como uma obra literária, tanto humana como também divina. Mas alguém pode perguntar: como é que o humano e o divino se interrelacionaram no momento em que os livros da Bíblia estavam sendo escritos? Bem, a Bíblia não explica isso de uma maneira clara e direta, forçando-nos assim a investigarmos mais acuradamente para encontrarmos as indicações e sugestões que ela nos dá sobre esse assunto. Os escritores bíblicos concordam que foi o Espírito Santo quem os moveu a escreverem aquilo que está na Bíblia. Foi ele quem os chamou, concedeu revelações e os inspirou. Muitas das revelações de Deus aos profetas vieram por meio de sonhos e visões. Após o recebimento desses sonhos e visões, os profetas escreveram o que haviam visto e ouvido imediatamente ou posteriormente. Mas a questão é: na hora de escrever, os profetas agiam por conta própria ou estavam sempre sob a orientação de Deus? Talvez possamos encontrar a resposta na experiência que teve Jeremias durante o reinado de Jeoaquim, rei de Judá. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Jeremias capítulo 36, versos 1 e 2. Será que Jeremias, sozinho, conseguiria se lembrar de todas as palavras que o Senhor lhe havia falado ao longo de vários anos e escrevê-las conforme o Senhor lhe ordenara? Não, obviamente. Sem a ajuda do Espírito Santo, Jeremias jamais conseguiria se lembrar e registrar todas as palavras que havia recebido do Senhor desde os dias de Josias. O relato prossegue dizendo que Jeremias chamou a Baruque. Escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Jeremias capítulo 36, verso 4. Em seguida, Jeremias ordenou que Baruque lesse para o povo as palavras do Senhor. Jeremias capítulo 36, verso 6. O interessante aqui é que Jeremias chamou de palavras do Senhor o texto que ele mesmo, o profeta, havia ditado para Baruque. Isso fortemente sugere
que o profeta estava sob inspiração divina quando ditou o texto para Baruque. O livro ditado por Jeremias a Baruque caiu nas mãos do rei Jeoaquim. Ao ouvir a leitura de 3 ou 4 folhas do livro, o rei, de maneira ousada e rebelde, cortou o livro com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim, todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o que escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, queimara. E ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Jeremias, capítulo 36, versos 23 e 32. O rei Jeoaquim havia queimado a primeira edição do livro de Jeremias. Mas o profeta, juntamente com seu ajudante, produziu uma segunda edição, na qual acrescentaram muitas palavras semelhantes. Essa segunda edição continha mais palavras do que a primeira, que foram acrescentadas pelo profeta. Isso demonstra que os profetas não escreviam seus livros na condição de meros copistas. Embora divinamente inspirados, eles se envolviam na produção do texto bíblico, colocando ali suas próprias palavras. Tal procedimento pode ser observado em outros livros da Bíblia, como, por exemplo, na obra de Salomão, que compôs muitos provérbios e, sob inspiração divina, procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Eclesiastes capítulo 12, versos 9 e 10. Comentando sobre a metodologia que utilizou para escrever seu evangelho, Lucas disse que fez uma acurada investigação de tudo desde sua origem, para poder fazer uma exposição em ordem dos fatos que ocorreram na vida de Cristo e seus discípulos. Lucas capítulo 1, versos 1 a 3. Vemos aqui que Lucas fez uma cuidadosa pesquisa histórica para poder escrever seu evangelho, indicando assim que ele estudou, analisou e avaliou as palavras que escreveria. Eram os próprios escritores quem, na maioria das vezes, escolhiam as palavras que seriam escritas, mas sempre as escolhiam sob inspiração divina. Se eles tinham consciência disso todas as vezes que escreviam, não sabemos com certeza. Porém, os dados bíblicos sugerem que tanto os escritores como aqueles que liam e ouviam suas mensagens reconheciam a influência do Espírito Santo nesse processo. Em Números capítulo 12, verso 8, é dito que Deus falava boca a boca com Moisés. Deuteronômio capítulo 34, verso 9, diz que Josué estava cheio do espírito de sabedoria. Davi declarou: "O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua." 2 Samuel capítulo 23, verso 2. Contando de sua própria experiência, Ezequiel escreveu: "Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes. Eu te envio a eles, e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. Eles hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu lhes dirás as minhas palavras." Ezequiel capítulo 2, versos 2 a 5 e 7. Miqueias reconheceu: "Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor." Miqueias capítulo 3, verso 8. E assim como Miqueias, Paulo declarou: "Também eu tenho o Espírito de Deus."
1 Coríntios capítulo 7, verso 40. A Bíblia não explica detalhadamente como é que o humano e o divino se interrelacionaram no momento em que os livros da Bíblia estavam sendo escritos. Sabemos, porém, que os escritores bíblicos agiram plenamente como seres humanos, com o envolvimento total de sua personalidade na escrita da Bíblia. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Mais uma vez, eu te convido a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e dar aquele like. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, Jesus te abençoe. Tchau!